Bom dia a todos e a todas, todos os ilustres colegas vereadores, membros dessa comissão. Queria dar as boas-vindas, cumprimentar a vereadora Gabriela Rodarte também pela presença aqui, sempre muito bem-vinda aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Declaro aberta a presente sessão, havendo quórum, dando início à pauta de hoje, de acordo com a ordem. Primeiro projeto na pauta, veto de número 012/2021, de autoria do prefeito municipal de Goiânia, relator vereador William Veloso. Trata-se de veto integral ao autógrafo de lei de número 167/2020, que institui o projeto ônibus 24 horas na cidade de Goiânia, cujo autor, vereador Zander Fábio. Razões do veto, vício de iniciativa. Procuradoria da Câmara manifestou pela constitucionalidade do veto. O relator optou pela manutenção do mesmo. O projeto está em discussão. Vereador Bruno Diniz. Bom dia, presidente. Bom dia, demais pares da comissão. Nobre vereadora Gabriela Rodarte, que nos honra com a presença aqui na CCJ, os assessores. Presidente, apesar de encarar essa questão como de relevo em determinadas linhas de ônibus, infelizmente eu vou acompanhar o relator nas razões do veto, mas quero destacar a importância dessa matéria. Eu, particularmente, acho que em determinadas linhas na nossa capital, os ônibus têm que funcionar 24 horas, do vereador Pedro Azolim. Então, diante disso, manter o veto em razão do problema envolvendo o vício de iniciativa. Eu já declaro assim o meu voto. Obrigado, vereador Bruno Diniz. O projeto está em discussão. Vereador Pedro Azulão Júnior. Senhor presidente, eu vou fazer um voto separado pela derrubada do veto. Ok, vereador, voto separado do vereador Pedro Azulão. O projeto continua em discussão. O projeto está em votação. Os favoráveis, no caso, a manutenção do veto, permaneçam como estão. Aqueles contrários, no caso, que vão seguir o voto em separado do ilustre vereador Pedro Azulão Júnior, que se manifestem. Então, estão havendo manifestação, que fique registrado o voto em separado do vereador Pedro Azulão Júnior. Relatório pela manutenção do veto, aprovado. Próximo projeto, veto de número 068/2020, de autoria do prefeito municipal, relator ilustre vereador Bruno Diniz, veto integral ao autógrafo de lei de número 136/2020, de autoria do vereador Emilson Pereira, que dispõe sobre a obrigatoriedade nas academias de manutenção de aparelho desfibrilador externo em aeroportos, academia e outros. Razões do veto: legislação já existente, conforme a Lei 9.807/2016. Procuradoria da Câmara manifestou pela constitucionalidade do veto. Relator manifestou pela manutenção do veto. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os favoráveis ao relatório permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto aprovado. Próximo projeto em pauta, veto de número 006/2021, de autoria do prefeito municipal, relator vereador Jefferson Abel. Veto integral ao autógrafo de lei 152/2020, de autoria do vereador Felisberto Tavares, dispõe sobre a instalação de postos móveis para vacinação nas regiões menos favorecidas de Goiânia. Razões do veto: vício de iniciativa, projeto de competência do Poder Executivo. Procuradoria da Câmara manifestou pela constitucionalidade do veto. Relator pela manutenção do veto. O projeto está em discussão. Senhor presidente, vou fazer um voto em separado pela derrubada do veto. Então, registrado voto separado do vereador Pedro Azulão Júnior. Vereador Pastor Wilson também. O projeto continua em discussão.
projeto está em votação. Nós temos o relatório do vereador Jefferson Abel pela manutenção do veto e temos voto em separado do vereador Pedro Azulão Júnior pela derrubada do mesmo. Então, os favoráveis ao relatório, ou seja, os favoráveis à manutenção do veto, permaneçam como estão. Aqueles contrários que vão seguir o voto do vereador Pedro Azulão Júnior pela derrubada, se manifestem. Presidente, eu só queria fazer uma ressalva em relação a esse projeto de lei. Sim, vereador. Eu vou acompanhar o nobre vereador Jefferson Abel e não posso deixar de pontuar a importância dessa questão levantada pelo nobre vereador propositor da matéria, envolvendo, né, a descentralização dos postos de vacina. Mas, em razão do problema envolvendo o vício de iniciativa, eu vou acompanhar o relator nessa questão. Tá ok. Bom, então, manifestação de voto, vereador Bruno Diniz, o projeto está em votação. Os favoráveis à manutenção do veto permaneçam como estão, aqueles contrários se manifestem. Bom, havendo, no caso, registro, no caso, voto contrário que foi manifesto pelo vereador Pastor Wilson, vereador Pedro Azulão Júnior pela derrubada do veto, pela manutenção, o restante, vereador Bruno Diniz, vereador Abel, vereador Isídio Alves e Cleibe Moraes. Então, o projeto fica mantido, o veto, de acordo com o relatório do vereador Jefferson Abel. Próximo projeto em pauta, decreto legislativo de número 03/2021, de autoria do vereador Anselmo Pereira, relator vereador Jefferson Abel. Projeto de decreto legislativo que concede título honorífico de cidadania goianiense à senhora Thelma Cruz, nossa primeira-dama do município de Goiânia. A Procuradoria-Câmara manifestou pela constitucionalidade, relator relatou pela aprovação do mesmo. O projeto está em discussão. Vereador Bruno Diniz. Presidente, eu quero ressaltar a importância da matéria posta pelo nobre vereador Anselmo Pereira. A primeira-dama é uma pessoa extremamente solícita, tive o prazer de conversar com ela em 2 oportunidades, vem desempenhando um grande trabalho social na capital e a homenagem é mais do que justa. Obrigado, vereador Bruno Diniz. Eu acho que eu posso falar também, até porque eu acho que a primeira-dama, ela surpreendeu, acho que não só a mim, como a todos, né? Até pela questão social, pela presença. Eu tive a oportunidade de, na região leste, lá no Grande Retiro, entregar com ela mais de 200 cestas, né? No final de semana retrasado, uma ação muito bacana, e soube que ela tem feito isso com uma certa constância. E, claro, isso tem que ser valorizado, até porque eu acho que faz tempo que a gente não tem esse tipo de ação aqui em Goiânia, e uma primeira-dama proativa, né? O que é mais importante, eu acho que isso vai fazer, né? Espero eu, toda a diferença em relação à gestão. O projeto continua em discussão. Vereador Jefferson Abel. Presidente, bom dia, nobres colegas. Tendo em vista o que o nosso companheiro aqui, Bruno, falou, a primeira-dama tem sido muito solícita, né? Esteve ali na região norte de Goiânia, andando rua por rua ali, sendo solícita aos moradores, ao projeto ali na região para as pessoas com câncer. Então, isso é importante, né? Ver pessoas que sensibilizam com o povo, com a dor do outro. Então, fiz questão de fazer um relatório favorável, tendo em vista o merecimento. Obrigado, vereador Jefferson Abel. O projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto aprovado. Próximo projeto da pauta, projeto de lei de número 034 de 2021, de autoria do vereador Henrique Alves, relator vereador Jefferson Abel, projeto de lei de número 034/2021, que institui e inclui no calendário oficial de datas e eventos do município de Goiânia o Dia do Vigilante a ser comemorado anualmente no dia 20 de junho. A Procuradoria manifestou pela constitucionalidade do projeto de lei, relator Jefferson Abel relatou pela aprovação, e eu, da minha parte, peço
apoio de vossas excelências em razão do projeto, não por quem é o autor, principalmente, mas porque acho que é uma profissão que merece, sim, ser reconhecida. Nós temos mais de 8.000 vigilantes privados que trabalham aqui no município de Goiânia, né, e que precisa, sim, de um reconhecimento, pelo menos de uma data, para que essa profissão possa ser lembrada aqui no município de Goiânia. Sim, a data é nacional, de acordo com aquilo que já é comemorado, apenas institui no calendário do município. O projeto está em discussão. Vereador Bruno Diniz. Presidente, eu quero apenas parabenizá-lo pela propositura. Eu acho que ela é extremamente salutar. Eu tenho vários amigos que são vigilantes. É uma profissão extremamente honrada e nada mais justo do que eles sejam lembrados. Obrigado, vereador Bruno Diniz. Vereador Mauro Rubem. Mas, presidente, só também para dizer da importância, até porque estou lembrando no meu início da minha vida profissional, eu fui dentista no Sindicato Vigilante. Atendi, olha só, já cheguei a mão na boca de muito vigilante. E é uma época que eu precisava muito, a família crescendo, pequeno, comprar leite. Coisa boa. Então, foi um ótimo patrão do Sindicato Vigilante. Vamos aprovar. Obrigado, vereador Mauro Rubem. O projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto aprovado. Isso. Próximo projeto da pauta, projeto de lei de número 027/2021, de autoria da vereadora Sabrina Garcês, relator vereador Jefferson Abel, declara como patrimônio cultural de natureza imaterial do município de Goiânia as atividades comerciais desenvolvidas na região da 44. Procuradoria da Câmara manifestou pela constitucionalidade, relatou pela aprovação do presente projeto. O projeto está em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista nesse projeto, para nós estudar nele. Pedido de vista do vereador Mauro Rubem. Vou colocar o pedido de vistas em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Pedido de vista aprovado. Que seja endereçado cópia do projeto ao vereador Mauro Rubem. Projeto de lei de número 025/2021, de autoria da ilustre vereadora Gabriela Rodarte aqui, que nos dá a honra da presença nesse dia de hoje, relator, vereador Pastor Wilson, projeto que reconhece como essenciais os serviços e atividades indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da população, se não atendidos, coloca em perigo a sobrevivência, saúde e outros. Procuradoria da Câmara manifestou pela inconstitucionalidade, vista iniciativa, relator manifestou pela aprovação do presente projeto. O projeto está em discussão. Vereador Cleibe Moraes. Presidente, deixa eu dar uma olhada no... Bom dia, presidente. Só pela ordem aqui, vereador Cleibe Moraes, posteriormente, vereador Jefferson Abel. Bom dia, presidente, bom dia, assessores, bom dia, vereadores, pessoal que nos acompanha. O que me chama a atenção é a manifestação pela inconstitucionalidade por parte da Procuradoria dessa casa. Outros projetos similares passaram por aqui. Eu me lembro bem que o projeto do vereador Lucas Quitão, projeto da ilustre vereadora Sabrina Garcês, e eles não tiveram esse mesmo parecer e é a mesma similaridade. É a mesma similaridade. Eu entendo que, até a gente já discutiu isso, que a gente ficar segmentando esse assunto em relação à Covid é muito temeroso. É muito temeroso. Vossa Excelência tem os segmentos que Vossa Excelência representa. E assim cada um de nós temos. Então a gente sempre brigaria pelas pessoas que a gente tem proximidade, tem mais afinidade, né? A gente sempre brigaria por essas pessoas. Mas o que não justifica para mim é ter dois pesos, duas medidas. Como que um projeto bastante similar como o do ilustre vereador Lucas Quitão e da vereadora Sabrina Garcês, ele é constitucional e esse aqui não é? Pelo motivo que está descrito aqui, que é visto de iniciativa. Fica meio sem lógica. Então, eu já vou antecipar meu voto,
a favor do relatório do ilustre vereador Pastor Wilson e vejo com bons olhos, né, o momento nosso exige, sim, adequações. Nós precisamos viver enjaulados hoje em dia. Tem muitas pessoas que estão querendo dar até a própria vida pela liberdade. Então, a gente tem que ter liberdade com responsabilidade. Aliás, eu tenho um lema de vida que quanto mais responsabilidade, mais liberdade. Quanto menos responsabilidade, menos liberdade. Então, se as pessoas têm responsabilidade em relação ao segmento, eu vou votar a favor desse relatório e defendo essa causa. Vou passar a palavra por ordem para o vereador Jefferson Abel, depois a autora do projeto, vereadora Gabriela Presidente, Rodarte. queria olhar o processo antes de pronunciar. Isso. Tá com... Vereadora Gabriela Rodarte com a palavra. É o verde que fala. Bom dia a todos. Vereador Cleibo Moraes, Jefferson, Mauro Rubem, Pedro Zulinha, eu peço que vocês, por justiça também, na questão técnica, na questão solidária e na questão constitucional também, votem a favor e pelo voto de aprovação do pastor Wilson, porque o nosso projeto ele não tem segmento, ele não é segmentado, é todo o setor que produz, todo o setor que gera renda para o Estado, ser taxado como essencial e garantir a liberdade de produção, e isso não impede que tenha uma fiscalização do Executivo, de colocar os protocolos de segurança e todas as medidas sanitárias, mas que autoriza o empreendedor, o empresário, a abrir o seu comércio sem definir de A ou B o segmento, todo aquele que gera renda, tanto no setor de direito, advogados, dentistas, distribuidoras, que mantendo os protocolos de segurança sejam colocados como serviços essenciais, a também caminhar com o serviço público, que o serviço público continua exercendo sua função. Então, a gente tem que caminhar lado a lado com a iniciativa privada e garantir os seus direitos básicos, que é todo trabalho que leva o pão de cada dia para a sua mesa é essencial. Então, eu gostaria do voto de aprovação de todos aqui, para a gente conseguir uma sociedade mais justa. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, vereadora Gabriela Rodarte. O projeto está em discussão. Vereador Pedro Zulão. Senhor presidente, só para mim entender melhor o projeto, eu mesmo apresentei uma emenda em outro projeto das academias, várias outras emendas. Eu queria saber qual que é o projeto que vai prevalecer, o da Rodarte ou o da Sabrina? O projeto... Eu apresentei uma emenda das academias, das feiras. Nós apresentamos uma emenda. Não dá para pensar tudo para não ficar esse... porque o projeto da vereadora... O mais velho vai prevalecer, não é? Sim, o projeto da vereadora Sabrina Garcês, se eu me recordo, ele trata-se de feiras livres e hortifruti granjeiros, né? E nós incluímos duas emendas, uma de minha autoria incluindo as feiras especiais e uma de autoria de Vossa Excelência em relação às academias. Pelo que eu entendi aqui, e aí a vereadora Gabriela me corrija se eu estiver equivocado, mas o projeto aqui ele é um pouco mais genérico em relação a várias atividades, né? Não especifica nenhuma determinada atividade. Nesse caso, eu não sei, eu acho que não há uma pertinência temática, né? Porque a da Sabrina é uma atividade específica, né? Aí acho que vai caber ao critério de cada um de Vossas Excelências em relação à votação do projeto. Eu não tenho dificuldade nenhuma a votar esse projeto aí, até porque eu já tinha apresentado antes da vereadora apresentar. Para mim, o mais importante é nós colocar essas atividades essenciais. Então, eu vou aprovar sem nenhuma dificuldade. Obrigado, vereador Pedro Zulão Júnior. Vereador Mauro Rubem. Presidente, eu quero aqui, até é importante que a vereadora Gabriela Rodarte esteja, eu entendo que nós estamos errando. Eu acho, e aí não é porque não é importante a atividade econômica, não é por isso, é por isso. A atividade econômica é fundamental para funcionar. Nós estamos vivendo num momento de pandemia. Ontem, nobres vereadores, fizemos uma audiência pública da experiência lá da cidade de Araraquara. E lá, o setor produtivo está muito mais protegido do que aqui.
diferentemente do que a gente pensa, porque lá eles estabeleceram as regras de ouro da saúde pública, que é a investigação, identificar onde tem a contaminação, você pode fechar um lugar, abrir outro, e quando chega, como aconteceu, né, no início de janeiro, quando eles pesquisavam diretamente como é que a cidade estava, eles previram, né, e aí assim, identificaram numericamente, cientificamente, que havia uma explosão de casos em fevereiro e março, como ocorreu, eles entraram com lockdown. Mas tudo isso conversado com a iniciativa privada, conversado com as pessoas. Porque o que eu acho que é absurdo, o prefeito e o governador, que são os dois sabichões, reúnem, aí quase que as portas fechadas, para dizer e noticiar o que vai funcionar, como é que vai ser as coisas. Então, eu gostaria aqui, vereadora Gabriela, de identificar o seguinte, o que é importante para um segmento funcionar? É previsibilidade. Entende? Nós temos que pegar uma cidade assim e identificar, por exemplo, onde é que está havendo o maior nível de contaminação. Isso é científico, é pesquisa, é identificar, é fazer teste. Entendeu? E se aqui está bom, ok, aqui está bom. Ó, aqui está mais ou menos, aqui está ruim. Não, então onde está bom e está mais ou menos, a gente segura. Onde está ruim, a gente faz um bloqueio, nós pegamos e agimos. Então eu quero aqui chamar os novos vereadores para a gente salvar vidas, gente. É gente, agora. Posso replicar? Só para terminar. E aí, para vocês terem uma ideia, quem é que morreu ontem? Morreu ontem um guarda municipal de 55 anos. Trabalhava aqui. E se a gente passasse a fazer aqui, todo dia, a leitura de quem morreu em Goiânia, pelo menos para a gente reverendar, como nós reverendamos o caso do Violate, a gente ia tomar a dimensão, porque não é... Eu não acredito que as pessoas têm má fé. Não acredito. Pelo contrário, eu acredito que as pessoas têm boa fé. Boa fé. Agora, o sistema vem dizendo que não é possível, que você vai morrer, ou ele, ou seu pai, ou seu tio. Aí você se condiciona a isso e não acha que tem solução. E nós temos solução. É isso que eu quero dizer. Eu acho que a gente deveria, senhor presidente, eu não quero votar contra o projeto, vereadora. Eu quero o seguinte, chamar aqui vamos agora, da outra vez a gente convidou. Eu não sei se foi encaminhado. Eu gostaria de propor, convocar o secretário de saúde para vir aqui, para a gente discutir, e para ele mostrar para nós o que ele está fazendo para proteger as vidas em Goiânia. É obrigação dele. E eu torço para que ele dê certo. Inclusive, me desgasto aqui, voto contra o projeto, me coloco contra, né? Sou chamado a uma série de coisas, não tem problema, isso é o meu papel. Sim. Mas eu acho que nós não podemos agir, ainda mais vocês que são da base do governo. Eu não sou. Eu sou oposição. Sou contra o governo. Né? Mas quem é da situação, vamos ajudar a ter um resultado. E é isso que eu quero. E o resultado agora, senhoras e senhores, é a gente criar as condições para salvar vidas. E aí, todo e qualquer processo que não seja centralizado numa análise científica das ações de saúde pública, nós não estamos colaborando. Né? Então, eu digo assim, esse projeto propõe que ele seja suspensa a votação dele, que a gente chame o secretário aqui, para a gente poder conversar do tamanho da responsabilidade nossa, que eu acho que é isso que a gente precisa. Tá certo? Obrigado aí, uma parte para a nova vereadora. Obrigada. Eu gostaria... Vereadora Gabriela Rodarte. Já imaginava que seria essa sua posição, mas também não estou lidando aqui emocionalmente, mas racionalmente. Por quê? Quando abriu o comércio ano passado, esse ano, inclusive, do ano passado para esse ano, não teve um aumento nos casos de Covid. Então, a responsabilidade do aumento dos casos de Covid não é da iniciativa privada, não é do bar, não é do restaurante. Tanto é que o transporte público continuou exercendo sua função ali, ainda mais em caso de superlotação. Então, nós não podemos punir o setor privado da responsabilidade que é do executivo, que é das vacinas, tanto dos insumos, da prevaricação que está acontecendo nos CAIs de saúde, no atendimento básico de saúde. Eu fui no Goiânia Viva, eu fui no bairro Goiás, eu fui no Santos Dumont, eu fui no CAIS Cândido de Moraes, e todos eles é uma vergonha. Não tem insumos, não tem algodão, não tem agulha, se você precisar do básico. Então, a nossa fiscalização aqui não é para o setor da iniciativa privada, porque a gente precisa da sustentabilidade do dinheiro deles, para quê?
para que mantenha o Estado. Isso é óbvio. Não tem como você exigir da iniciativa privada que eles fechem enquanto o transporte público está funcionando e a gente não cobra do Executivo uma posição justa e eficaz para tratamento precoce, para vacina, todas as outras coisas, ou dar a justificativa para uma pessoa poder saber, escolher na vida dela o que ela quer ou não quer. Não quer trabalhar? Não trabalhe, fique em casa, feche as suas portas, mas a gente não pode tirar o direito daquela pessoa que precisa, por necessidade, produzir para pagar as suas contas que estão continuando a chegar. Chega a conta de água, chega a conta de gás, chega a conta de luz. Então, eu entendo a questão emocional. Eu perdi pessoas próximas a mim pelo Covid também. Graças a Deus, eu não peguei isso daí, mas nós estamos trabalhando desde o ano passado. Nós não tivemos que parar. Pelo menos eu tive que trabalhar todos os dias e o setor público também. A prefeitura não fechou. Os servidores públicos não pararam de trabalhar. Infelizmente, nós temos casos aqui, mas a gente tem pessoas desesperadas passando fome, pessoas que são donos de academia, pessoas que são donos de restaurante, bares, distribuidores. Eles não fazem por diversão, eles fazem porque precisam. Então, essa questão é a gente aprovar, chamar o Durval, inclusive, eu fiz uma audiência pública que teve a presença aqui do Procurador da República, Aidon Benedito, a favor do tratamento precoce, e nunca tivemos uma resposta positiva do Executivo para ser implementado. E uma coisa não justifica a outra. Tirar o tratamento precoce, não tem que tirar a vacina e ao contrário também. Então, eu peço a colaboração dos senhores para que aprovem esse projeto aqui e seja votado em plenário, porque nós devemos satisfação ao povo que todos os dias trabalha clandestinamente, digamos assim, né? Que tem que abrir as suas portas vigiando se a GCM vai fechar ou não. É uma vergonha que tem acontecido desde o ano passado, os vídeos, várias pessoas apanhando da polícia aí para fechar. Graças a Deus, Goiás não teve casos assim. Mas até quando nós iremos segurar? Nós já temos agora um novo decreto que fala que vai... Vereadora, eu vou pedir que Vossa Excelência conclua, por gentileza. Tá bom. Nós temos um decreto agora que final de semana vai poder ficar fechado e dia de semana vai poder ficar aberto. Isso não tem lógica, isso não tem ciência, não tem comprovação que justifique tais medidas. Então, nós precisamos caminhar em conjunto com a iniciativa privada e, sim, cobrar do Executivo medidas justas para melhorar a saúde e não colocar a culpa na iniciativa privada. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Pela ordem de inscrição, vereador Cleber Moraes, mas antes, só respondendo o questionamento do vereador Mauro Rubem, acho que não é possível suspensão do processo, mas, claro, cabe a Vossa Excelência um pedido de vista ou de diligência do projeto. E, claro, já vou deixar aqui um pedido aqui à assessoria para que façamos um convite, sim, ao secretário Durval. Acho que não tem problema nenhum a presença dele aqui. Pelo contrário, é uma pessoa, geralmente, pelo menos a mim, tem sido muito acessível. Então, continuando as inscrições, vereador Cleber Moraes. Eu fico vendo o debate aqui entre o ilustre vereador Mauro Rubem e a ilustre e jovem maior promessa do Estado de Goiás, Gabriela Rodarte, e eu fico feliz por estar usando máscara, e ninguém está vendo eu babando aqui, tanto que está bonito o debate, a discussão. Aliás, quando eu não era vereador e Vossa Excelência já era deputado estadual, eu ficava até meia-noite assistindo TV Assembleia para ver se aprendia um pouco com Vossa Excelência. Vi que não consegui até hoje, mas estou aprendendo. Olha, Vossa Excelência fala de sistema. O sistema está confuso. Para onde vai? Gente que vacinou e pegou a doença, gente que acreditou em tomar ervas, em tratamento precoce e também pegou a doença. Então, não tem uma certeza 100%, isso aqui dá certo e pronto, acabou. Vai por aqui que dá certo. Até porque, se tivesse uma certeza dessa, nós não estaríamos aí dizimando milhares e milhares de famílias por dia, se tivesse a certeza que o caminho é esse aqui. Está confuso. E quando é que vai ter uma definição? Não tem a mínima condição de responder uma pergunta dessa. Quando é que nós vamos voltar a uma normalidade? Não existe como responder uma pergunta dessa. Então, mas o que a gente precisa nesse momento é nos adequarmos. Ontem mesmo eu estava conversando com o senhor, falei, o senhor está se precavendo? Estou. O que o senhor está fazendo? Estou tomando meus cuidados, não indo em qualquer lugar, não pegando em qualquer lugar, mantendo a distância. Então, cada um tem que ter sua responsabilidade. Agora, o difícil é despertar essa responsabilidade das pessoas. Parece que as pessoas sentem mais quando cortam na própria pele, quando sente a perda na família. O que nós não podemos, gente, é travar tudo, parar tudo e tampar o sol com as peneiras e os olhos para a realidade. Nós não temos como parar o mundo se a gente tem que progredir. Eu já falei isso aqui, posso até repetir. Eu me lembro, eu tenho 44 anos, eu me lembro na década de 1980, quando surgiu a AIDS.
A AIDS até hoje não tem cura. Não tem cura a AIDS. Está surgindo uma vacinação aí, mas tem tratamento. E para o coronavírus? Se as pessoas falam que tem que vacinar, e eu acredito que tem mesmo, e que estou louco para vacinar, mas quem vacinou já pegou também. E quem já pegou, pegou de novo. Qual que é a certeza em relação ao coronavírus? Não tem certeza. Então nós vamos parar o mundo até quando? Quantas pessoas vão morrer ou pela doença ou por outras coisas? E outra, a ilustre vereadora Gabriela Rodarte está coberta de razão quando ela fala de transporte público. É uma hipocrisia você parar tudo, mas não parar o transporte público. Quer parar tudo? Para o transporte público. Você consegue parar tudo. Ninguém teve peito até agora para parar o transporte coletivo. Se você não pega coronavírus no transporte coletivo, esquece, meu amigo, você não pega em lugar mais nenhum, não. Ali é ombro a ombro, ali é um abraçando o outro, é um cheirando o outro, é um espirrando o outro. Se não, eu até sou a favor de ter as igrejas, ônibus, igreja boas, já que as igrejas não podem funcionar, então funciona dentro do ônibus. Vamos passar tudo para dentro do ônibus. Né? Então, é uma hipocrisia, é confuso você falar que determinadas áreas não podem funcionar, mas o transporte coletivo pode funcionar. E não vem com essa também, não. E não vem com essa também falar que só carrega gente sentado, não. Não vi nenhum ônibus só com pessoas sentadas. Então, a gente não pode tapar o sol com a peneira, tapar o olho para a realidade. E eu queria até que esse debate fosse mais acalorado e aflorado em instâncias superiores à Câmara Municipal de Goiânia. Tinha que vir de lá. Porque muita coisa que a gente faz aqui não pode porque é inconstitucional. Né? Então, o que nós vamos fazer? Tentar dar liberdade para o povo de Goiânia. O povo precisa trabalhar, se não vai morrer de Covid, vai morrer de fome, vai morrer de outra forma, vai morrer de suicídio. Eu vi uma menina pedindo um picolé para o pai não tinha R$1 para comprar um picolé. Vereador Cleiton, se coloca no lugar dessa pessoa, por gentileza. Então, eu vejo as verdades dos dois lados, eu vejo a boa fé, a boa intenção dos dois lados, e o meu posicionamento é quanto mais responsabilidade, mais liberdade. Quanto menos responsabilidade, menos liberdade. Obrigado, vereador Cleiton Moraes. Vou passar a discussão. Estão inscritos o vereador Mauro Rubem, vereador Bruno Diniz. Posteriormente, vou encerrar a inscrição para que a gente possa votar o processo e passar para as próximas pautas também, que a gente ainda tem mais alguns projetos aqui para serem votados. Vereador Mauro Rubem, posteriormente, vereador Bruno Diniz. Bom, senhores e senhoras vereadores, tem questões que já estão definidas. Você não tem solução para completo. Nós temos o que já? Tratamento precoce não resolve. E não é porque eu sou contra, não quero. Não tem comprovação científica. Não salva, não resolve o problema. O pessoal fala aqui, claro, respeito de AIDS. AIDS não tem vacina. Saiu agora, está saindo aí uma agora. Porém, AIDS tem tratamento. Entende? AIDS tem tratamento. É difícil uma pessoa que se trate morrer de AIDS. Né? Agora, o que nós estamos vivenciando? Nós estamos vivenciando uma pandemia. O que muitos lugares no mundo estão fazendo? É isso que a gente precisa entender. Aí, muitos aqui vão falar, você está correto. Pessoa não vacina e morre. Pega e morre. Outros vacina, também pega e morre. Então, olha a gravidade. E o que nós estamos defendendo? Eu que sou sanitarista, tenho experiência nessa área, o que a gente precisa fazer? Pegar as coisas que são fundamentais e funcionam, a gente conseguir garantir a proteção individual, a vigilância do sistema. Nós não podemos passar para a sociedade. Existe uma prefeitura, existe um Estado, existe um governo federal. Essas instituições, esses níveis de governança precisam atuar. Então, eu estou propondo aqui, pessoal, e aí eu sou muito tranquilo aqui. Eu posso pedir vista desse processo, desde que vocês concordem a gente chamar o secretário aqui. Que é só para mim pedir vista, para mim escrever o que eu já vou falar, eu prefiro falar aqui agora. Agora, se a Comissão de Constituição e Justiça aprovar o convite, a vinda do secretário aqui, para a gente ver dele esse assunto, e também a gente esmiuçar com ele quais são as ações que a Prefeitura está fazendo para poder conter, né,
Porque não adianta, e eu vou voltar a insistir aqui, senhoras e senhores, nós precisamos de ter segurança. Nós precisamos que o poder público, por exemplo, monitore, só para vocês terem uma noção, uma cidade que é bem menor do que Goiânia, com 238 mil habitantes, que é Araraquara, a Secretaria de Saúde lá dividiu a cidade em 50 regiões e monitora todas as 50. Entende? Então ela sabe como é que está acontecendo. Aí se você tem um crescimento do coronavírus num lugar, você joga a equipe lá, né? Faz isolamento, controla, abafa o problema. Entendeu? Isso é medida de saúde pública. Agora eles estão fazendo, vereador Bruno Diniz, eles vão começar a fazer agora investigação da contaminação de Covid através do esgoto. Entendeu? Então vai também fazendo uma série de medidas. Para quê, pastor? Para aumentar a informação, para proteger. E aí você pode perfeitamente manter um lugar aberto, outro fechado. Entende? Aí se o negócio está a um nível muito alto, como eles já chegaram lá, aí eles pegam e fazem o lockdown. Mas faz de que maneira? Como sendo punitivo? Não, não é punitivo. É dialogado, é mostrado, o setor, toda a sociedade acompanha esse debate, constrói os indicadores. E o que é que nós temos aí? A herança maldita da administração passada da saúde, que foi um desastre. Fátima Murier foi um desastre essa casa aqui, mais do que ninguém falou isso. Já estou encerrando. Não é? Mas acontece que boas práticas, quer dizer, muitas práticas que não são boas da senhora Fátima Murier, continuam sendo aplicada na Secretaria de Saúde. Uma delas é o COI. O COI é restrito, é fechado, ele não apresenta e não envolve o conjunto da sociedade, e nós precisamos aqui salvar vidas. E aí eu me emociono, pessoal. Eu me emociono, sabe, vereadora? Porque vida é insubstituível. O Violate, não vai ter outro Violate mais, não é? E eu espero que não perca ninguém. E eu não estou falando aqui, modéstia à parte, na idade que tem, não estou falando aqui para sensibilizar ninguém, não. Estou falando como sanitarista, uma pessoa que entende. Então, eu gostaria muito que a gente, se vocês toparem, né, presidente, a minha proposta é simples. Se houver aqui o entendimento que o secretário vem para a gente discutir esse assunto, porque, pessoal, é o assunto mais importante. Ou pelo fato de salvar a vida, ou pelo fato de salvar a economia, é o assunto mais importante. Então, a Câmara precisa tratar isso. Só pedir a conclusão de Vossa Excelência. Exato. Então, eu proponho aqui, sim, se eu aprovar que o secretário vem, eu já peço vista, para a gente haver o debate, para a gente poder construir, porque também não adianta, vereadora, o projeto, mesmo que eu acredito que ele vai ser aprovado com o meu voto ou sem o meu voto, estou discutindo isso. Eu quero a efetividade na ponta, e a efetividade da ponta não vai ter se o poder público continuar sendo um poder público que não está dando conta de responder. Olha, eu trabalhei segunda-feira, não tinha gorro, poucas luvas, né? Faltando funcionário, entende? É a realidade das unidades de saúde. O secretário tem que vir. Mauro, vou pedir a conclusão. Desculpa, eu já encerro. Não, já encerro, mas é o assunto central que nós vamos tratar. Então, eu proponho aqui, senhor presidente, primeiro, havendo a convocação do secretário para tratar desse assunto, eu peço vista no processo. Se a comissão entender que não vai chamá-lo, aí eu prefiro votar contra agora e o projeto andar. Porque tá, eu vou passar ao vereador Bruno Diniz, as inscrições já estão encerradas para que o vereador Bruno possa fazer as considerações. Posteriormente, eu vou colocar o pedido de vistas com o convite ao secretário. Sim, eu acho que é até ideal colocar um convite primeiro, antes de uma convocação. Acho que é justo. Vereador Bruno Diniz. Presidente, eu quero inicialmente parabenizar a vereadora Gabriela Rodarte pela proposição. Eu me senti contemplado na fala do vereador Cleibe Moraes e também na fala do vereador Mauro Rubem. Eu, particularmente, presidente, tenho visto e tenho encontrado muita dificuldade, vereador Pedro Azolim, em relação à falta de informações técnicas por parte do COI referentes às determinações que têm sido tomadas em Goiânia e que não têm sido repassadas aqui na CCJ. Nós, aqui da CCJ, estamos enfrentando essa matéria de maneira cotidiana e não temos um representante no COI para fazer essa interlocução. Eu me sinto totalmente desprestigiado, eu não sei o que está acontecendo.
quais são os parâmetros técnicos para determinar se determinada atividade fecha ou não fecha, horário de funcionamento. Então, eu tenho navegado em um mar de incertezas, sem uma bússola para direcionar o meu posicionamento político. Então, eu acho que nós temos, sim, que chamar o secretário municipal de saúde aqui, né, convidando inicialmente, ou dependendo, convocando ele para comparecer aqui. E, presidente, eu gostaria de pontuar com Vossa Excelência que a gente já encaminhe um ofício da Comissão de Constituição e Justiça, indicando um membro da comissão para participar do COI. Quer seja na condição de membro efetivo, quer seja na condição de convidado. Sem dúvida. Inclusive, eu tenho um requerimento que apresentei ao plenário justamente no sentido da Câmara ter um representante no COI. Tinha na gestão passada e nessa gestão ainda não tem. Né? Acho que, se eu não me engano, era o doutor Jean que participava. O Wellington Peixoto, que era o líder do governo, isso mesmo. E nessa gestão a gente ainda não tem. Então, acho que mais do que justo, né, e faço coro aí a sua pretensão, pode ter certeza que será feita. Então, vou colocar... Só uma questão de ordem bem rápida, para me deixar bem claro aqui o meu posicionamento. Sim, vereador. Sou favorável ao projeto da Gabriela, já tem outros projetos, não só dela, com o mesmo teor, mas, como eu falei mais cedo aqui, não vou criar nenhuma dificuldade, porque tem uma categoria lá que eu defendo muito, já levei os representantes até o prefeito, mostrei a importância que é manter as academias abertas. Se a pessoa hoje, Mauro Rubens, estiver bem preparado fisicamente, a chance dele não ser entubado